E é essa postura justamente, Chacon, porque assim, geralmente, em linhas gerais, a fórmula, festa da torcida, time com garra, Copa Libertadores, funciona. Ontem a torcida fez a sua parte, fez uma baita festa, dentro do estádio também, né? A entrada do time, ela foi, assim, muito bonita, emocionante mesmo, né? Que fez o do São Paulo ali para o jogo. E aí o São Paulo já iniciou o jogo. Quando começou o jogo ali, e eu sei que é fácil falar agora, mas quando começou o jogo com 2 minutos ali, o time tocando de lado, tentando entender, eu falei, hoje vai dar ruim. Hoje a postura já não é legal. E aí foi criando, foi conseguindo chegar, aí o Luciano perde gol pra caramba e sai vaiado. Queria um pouco da sua análise em relação ao Luciano, Chacon, mas para além do Luciano, ao sentimento que fica, né? Porque ontem era uma sensação pré-jogo de confiar no Luciano, confiar nele que ele poderia dar uma resposta ao São Paulo. E ontem é mais um jogo vergonhoso que ele faz em casa e um jogo que certamente vai ficar marcado negativamente na trajetória dele, Chacon. Bom dia. Agora sim, estava mutado. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Renan. Bom dia, Ilcinho. Bom dia ao nosso chat. Falar do Luciano, né? É muito simples porque é só a gente ver a relação de amor e ódio que existe com a torcida e tudo mais. Recentemente, se a gente for puxar, é interessante isso. Eu tenho até salvo esse vídeo no Twitter, né? O Luciano teve uma fase boa, fez alguns jogos, gols e tudo mais, fizeram. São Paulo fez um vídeo, até uma pergunta ao Crespo, né? Para falar sobre o Luciano, e aí o Crespo começa falando, né? Luciano é Luciano, ele é isso e tudo mais, e rasga elogios, né? Hoje, a torcida tá metendo pau no Luciano, com razão. Por quê? Porque no confronto ele foi decisivo negativamente também pelas chances que ele não aproveitou. Decisivo. Eu acho que o Renan, quando ele fala sobre a questão de postura também, ele é perfeito nessa fala. Porque faltou a postura de Libertadores ontem para o São Paulo. Não só para o Luciano, para o elenco. O elenco não conseguiu entender a dimensão do jogo de ontem. Aí falou, o Bruno Silva lembra também anárquico, né? O Luciano, lembra? E a gente tinha até brincado sobre o negócio de anárquico. Toda vez que o Luciano fosse bem, eu ia trazer uma frase de um pensador anarquista, né? A gente tinha brincado. E é isso. O Luciano é esse cara que consegue ser decisivo em algumas vezes e consegue ser totalmente decisivo negativamente em outras, como foi nesse confronto da LDU. Ontem, para mim, ele não consegue, ele nem chega a ser o pior. Para mim, o Rigoni foi um espetáculo de ruim ontem. Espetáculo. Foi um espetáculo de horroroso ontem, o Rigoni. Fez tudo errado. Mas esse tipo de gol, nem o Rigoni, cadê? Aqui. Esse tipo de gol. Nem o Rigoni, muito menos o Luciano, que é um cara experiente e muito mais de posições centralizadas e de referência, que não, ele não é um 9, mas ele é muito mais um cara para não deixar isso acontecer do que o Rigoni, por exemplo. Né? Finalização tenebrosa. Tenebrosa do Luciano. Tenebrosa. Né? Não só essa, como outras. Não soube aproveitar nenhuma oportunidade. Nada. Nada. Então, assim, muito mal, Luciano. A escalação eu não gostei. Tô com o Renan nessa também. Eu iria com o Mailton e não iria com o Enzo, por mais que o Enzo não tenha necessariamente contribuído negativamente. Eu teria ido com o Wendel. Acredito que o Renan também seria Mailton e o Wendel. E aí, a minha pergunta Uma coisinha, sobre. Chacon, rapidinho. Diga. Eu acho que por ele ter colocado o Rigoni, também passa a escolha do Enzo, né? Porque naturalmente o time ali, em alguns momentos, formava ali uma linha de 4. O Alan Franco, né? Porque eu não recompunha nunca o Rigoni. Então ele ficava só mais à frente mesmo e naturalmente formava ali uma linha de 4.
como acontecia na época do Zubeldia, né? Naturalmente ia se formando. Acho que a escolha também passa um pouco, acho que passa um pouco por isso. Mas colocando o Mailton, eu faria isso, Mailton e o Wendel, né? Só para exemplificar isso. Eu iria nessa também, Renan. Eu iria nessa também. Seria. E para mim também são os erros do Crespo, para mim, na escalação, a mudança um pouco tardia, a mudança como faz, talvez em alguns pontos, né? E aí o Gabriel ele questiona o Crespo sobre o Rigoni e o Crespo saboneta, né? É bem frequente ele sabonetar, não dá respostas mais incisivas e claras, ele dá uma sabonetada legal. Só que ele justifica, quando eu volto no assunto do Rigoni, né, e pergunto por que a escalação na ponta, por quê? Desde que ele chegou, e peguem as escalações, ele não abriu mão de laterais, a gente falou muitas vezes aqui, não abriu mão de laterais nas alas. Todo mundo está de acordo? Todo mundo está de acordo disso. Não abriu. Ontem, no jogo decisivo, e aí o Wilson fala que ele acredita, e eu também, que ele tentou surpreender com a escalação do Rigoni na ala. Perfeito, eu também acho que ele tentou surpreender. Mas foi uma surpresa horrorosa. E até na própria coletiva, o Crespo, ele fala assim, talvez poderia ser melhor? Poderia ser uma escolha melhor, a que eu falo. Então ele faz um meia-culpa, bem leve, que o Crespo também não é de bater no peito e falar, não, eu errei. Ele também não tem esse perfil. Mas ele faz um meia-culpa de, talvez poderia ter tido uma escolha melhor, alguma mudança. Assim, não funcionou. Só que ele demora 67 minutos de 90 para perceber que o Rigoni não funcionou na partida. Essa é a crítica na partida ao Crespo. Nem depois quando muda o sistema. Exato. Mas por que não mudar no intervalo, então? Mas o ponto é tirar o Rigoni e pôr quem? Não, tudo bem. Qualquer um, sim. Qualquer um. Das opções que tinha, o Rigoni foi mal, não tô defendendo. Só tô falando que olhar pro banco das opções que eu tinha, mano, não tinha um cara pelo menos mais saudável que o Rigoni. Porra, bota o Luca. Tira o Rigoni e põe o Mailton. Pelo menos ele vai se fuder lá dentro do campo. Bota o Luca. Foda-se. Cara, mas... Porque aí é que tá a mudança que vocês destacaram antes, eu colocaria o Mailton. Ele até justifica na resposta, fala assim, não, porque eu pensei no Rigoni e Luciano e Ferreirinha, porque o Mailton é um cara de cruzamento, então eu precisava pôr o Dineno. Foi isso que ele fez no intervalo. Colocou Mailton e Dineno. Só que ele tira um terceiro zagueiro, e vocês falaram antes, do quê? Se você coloca, você tem que ter algum volume de jogo superior ao adversário quando você tira um zagueiro. Você tem que... Mas não, ficou elas por elas. Foi o Renan que disse isso. Tava 5 contra 4, todo mundo marcava e ainda sobrava um dos caras. Então não mudou nada quando ele tira um zagueiro e mantém o Rigoni. Ele manteve o Rigoni, tirou um zagueiro, colocou o Mailton como um lateral e talvez nem tenha aproveitado nesses minutos até o Rigoni sair, que na verdade ele tentou de tudo, ele falou na coletiva, eu concordo, mas eu acho que foram tentativas meio torpes, que foi o seguinte, ele não aproveitou o potencial do Mailton como um ala. Porque ele muda o esquema, colocando ele, teoricamente, de um lateral. Então, eu acho que o Crespo tem culpa nas escalações. Eu acho que ele tem culpa. E não estou falando assim, nossa, ele tem culpa. Pendurem ele de cabeça para baixo e saiam arrastando ele por aí. Não é isso. Mas tem que ser pontuado. Ele errou. Só está analisando É isso. Não tem nada contra o Crespo. Ninguém vai pedir a cabeça do Crespo. Nada disso. É isso. Assim, mas na minha visão, ele errou na escalação, ele errou nas substituições, no tempo das substituições, nos times das substituições. O Luciano é outro culpado nesse confronto. Ontem, Rigoni tem culpa, o glorioso Pablo Maia, eu achei que, por mais que ele tenha o espírito, como foi falado, acho que ele foi mal no conjunto, foi mal. Bobadilha, tenebroso, não pode perder aquele tipo de disputa de bola. Não pode, né? Os menos culpados aí, dá para tirar de lá. O Enzo, acho que comprometeu pouco naquilo que ele estava disposto a fazer. Rafael, Ferreirinha, talvez,
tentava alguma coisa. De resto, Rodriguinho mal. Rodriguinho mal ontem. E eu acho que foi um conjunto do que aconteceu no primeiro jogo. Tudo isso é rescaldo da falta de atenção no primeiro jogo e dos erros no primeiro jogo. E aí, de novo, Luciano, que errou um monte de gol, a zaga, que entregou 2 gols para a LDU. Então é um combo de erros, mas o Crespo não pode ser isentado dos erros também, não.